Fala galera! E aí, tudo bem com vocês, gente? A gente espera que sim, né, amor? É verdade, gente. E aí, por aí, como estão os preparativos, né, para tirar o visto? Verdade, galera. Ó, no vídeo de hoje, devido ao sucesso do último vídeo que nós postamos aí, a respeito aí da nossa entrevista, né, do nosso visto, né, no consulado americano aqui de São Paulo, né? Tá tendo uma boa repercussão aí, o pessoal tá interagindo com a gente, né? Tá comentando, tem pessoas com dúvidas também. E aí nós decidimos, né, tá ajudando outras pessoas também, né, com um pouquinho do conhecimento que a gente tem e vai repassar para vocês aí um vídeo muito legal hoje, né, amor? É verdade, gente. Então nós já começamos esse vídeo agradecendo a vocês que curtiram o outro vídeo, que comentaram, né? Que gostaram também. Gente, muito obrigado por essa interação de vocês. A gente fica muito feliz. O intuito do vídeo realmente é ajudar vocês também, passar um pouco da nossa experiência. Na verdade, não é uma coisa, né, amor, que todo mundo faz, que é de visto negado, né? Então, É, passar a nossa experiência aqui para vocês. Por mais que tivemos o visto negado, tivemos toda uma programação, é a programação. preparação, né? Isso mesmo, era essa a Foi igual palavra. você falou, né? Tem bastante conteúdo aqui no YouTube de gente que foi aprovada, né? Quem é reprovado, a pessoa fica um pouco decepcionada, então geralmente não conta, né? Como foi, né, amor? É isso A mesmo, gente. experiência. E a gente decidimos contar, e graças a Deus, eu tenho certeza que está ajudando outras pessoas, né? E muitas pessoas vai ser ajudado através desse vídeo. E É no vídeo de verdade. hoje também temos umas informações muito importantes, que é o que, amor? Vai falar agora ou vamos rodar a vinheta primeiro? Vamos rodar a vinheta primeiro. Então vamos rodar a vinheta e bora Bora pro pro vídeo, vídeo. meus queridos. Agora sim, galera. Amor, pode falar o que você ia falar, eu te cortei naquela hora. Nada, gente. Então, nesse vídeo nós temos as 10 principais perguntas, né, que podem cair para vocês. Sendo 6 dessas perguntas as que foram feitas para nós, então é de experiência própria aqui. Isso, verdade. É o seguinte, galera. O intuito do vídeo é o seguinte: 6 dessas perguntas caíram com a gente, tá? Caíram com a gente, foram feitas pra gente no dia da nossa entrevista, né? E 4 são de bônus para vocês que podem vir a cair, É isso mesmo. tá? Lembrando vocês, tá? Que isso aqui é só, como que eu posso estar dizendo, amor? Não é uma coisa programada para todos, né? Cada um eles Isso, fazem perguntas diferentes. Pode aleatória. ser isso. Aleatória. Pode ser que caia essas perguntas porque são perguntas de praxe, né? Então a gente vai passar aqui nossa experiência para vocês, como a gente se programou também para responder e as principais perguntas, o que foram feitas para nós ali na hora da entrevista. Verdade. Enquanto isso, dá tempo de você pegar o papel, pegar a caneta para tentar anotar, ou se você preferir também pode depois assistir o vídeo novamente, pausar e anotar aí, tá É isso bom? mesmo, são Mas perguntas muito importantes, né, para você se programar aí. É uma coisa que eles perguntam para muita gente e para nós não foi diferente. Eles perguntou, tem a famosa pegadinha também, gente. verdade, foi igual a Sandra falou. Aí eu já relatei para vocês, gente, não é que vai cair com vocês, mas na grande maioria, quase 100% das pessoas, eles fazem essas perguntas aí, pelo menos as 6 que caiu pra gente, né, É isso amor? mesmo. Eles Então, fazem. bora começar? Qual foi a primeira pergunta? Já pegaram aí papel e caneta? Podemos começar? Então vamos lá, vou começar aqui. Ó. A primeira pergunta que fizeram pra gente, ó. Já viajou para fora do país? Essa foi uma pergunta que a gente achou que foi uma Chave. pergunta chave pra gente, né? Para vocês que não sabem, a gente nunca viajou para fora, né? Não temos essa experiência ainda. Então, foi uma pergunta chave que ficou ali, né, totalmente Verdade. sem resposta, porque a gente não tinha viajado. Então, Na verdade, a gente não tem muita, não tinha, né, muita essa visão de viajar para fora, né? Viajamos 2 ou 3 vezes aqui dentro do país mesmo, né, do Brasil, é isso e mesmo. não tínhamos essa intenção. Agora sim, depois disso, né, se Deus Isso. quiser, nós temos essa intenção. Não sabemos quando, né, mas pretendemos logo, sim. logo. Então, gente, outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Não é que se você for para fora, você tem um visto já aprovado, não é isso, tá? Mas ajuda muito você ir para fora, já levar seu passaporte, pedir para carimbar, é um bônus ali na hora de tirar o visto, né? Não era uma coisa que a gente estava prevendo que eles iam perguntar isso pra gente, mas perguntou e nós não tínhamos uma resposta Verdade, muito amor. concreta. Eu vou só reforçar para vocês o seguinte, galera, ó.
O que a gente está falando aqui não é que você vai assistir o nosso vídeo aqui, vai pegar essas perguntas e você vai passar no dia da entrevista. Não. Galera, é muito relativo, entendeu? É muito relativo. No nosso caso, a gente estava os dois desempregados e trabalhando por conta. Teve gente aqui, após o vídeo que nós postamos, que trabalha como funcionário público, que tem carteira... Anos, né, de experiência, de contrato com a prefeitura, né, carteira... Não sei como que funciona, mas que trabalha de CLT há muitos anos, 10, 15 anos, né, marido, a esposa, e não conseguiram passar, tá bom? É isso mesmo, então gente. É muito relativo, E a gente ficou muito feliz, né, mais uma vez, por essa interação de vocês, porque a gente achou que como a gente não tinha trabalho fixo, poderia ser por isso, poderia ser por aquilo. Vai chegar lá negado, né, amor? Isso, então... Como a gente imaginou no começo. E também, gente, nós imaginamos que nós tínhamos chegado lá negado na hora, mas depois, a gente parando para pensar, teve muitas perguntas-chave que não teve, e a gente já ficou sabendo que na dúvida ela nega, né? Não teve uma resposta concreta, então eu acredito que foi isso. A gente escolhe por um tris. É verdade, e dependendo do agente consular, né? É isso mesmo. Aí é mais fácil. Vamos lá para a segunda? Então, a primeira foi essa, né? Depois a gente repassa para vocês anotarem. A segunda que caiu para a gente foi diretamente para mim. Com o que você trabalha, ou pode ser para você, né? O que você faz ou com o que você trabalha? Essa também é uma pergunta que cai bastante, né, amor? É isso mesmo. Gente, lembrando que na nossa DS, quem estava sendo custeador da viagem seria o Rony. Então ela fez essa pergunta pro Rony, mas ela não deixou de fazer para mim também, né, amor? Verdade. Perguntou para ele, e aí depois de outra pergunta ela fez pra gente, foi, né? Foi. Depois ela tinha feito outra pergunta. Agora eu não tô lembrado exatamente, mas eu sei que na segunda pergunta foi essa que ela fez para mim. O que você... caramba. Até esqueci o jeito que ela falou lá, mas foi basicamente isso. Eu acho que foi o que você trabalha. Né? O que você faz. Foi alguma coisa assim, né? O que basicamente você faz. Isso. Então essa pergunta com certeza também eu creio que irá cair. É isso mesmo, Vamos para a terceira também. Não, peraí, rapidinho, já respondendo essa pergunta, o Rony, ele trabalha com o YouTube, né? E a gente já tinha falado anteriormente, a gente não tem carteira assinada, ele é MEI, trabalha com o YouTube, trabalha com vendas de eletrônicos, e eu vendo doces, e ele trabalha também comigo. Então ele faz muita coisa, né, amor? Verdade. Então não sei o que elas levam em consideração isso. É verdade, então, porque na hora que você está respondendo, para você eu acho que é mais fácil. Agora, para mim, vamos supor que ela pergunta para mim, já fica um pouco mais difícil de eu tentar explicar. Mas eu respondi basicamente isso que você falou. É isso mesmo. Né, que eu trabalhava com eletrônico e tudo mais. Faço também o YouTube, te ajudo na confeitaria. E eu acho que foi daí assim que veio a outra pergunta, mas não agora, a outra mais pra frente, porque eles fazem esse tipo de pegadinha. Pergunta uma coisa pra você e depois pergunta algo relacionado ali pra saber realmente o que é aquilo. Não sei se ficou alguma dúvida, né? Mais pra frente nós vamos falar pra vocês a pegadinha. É isso mesmo. Bora pra terceira. Então vamos pra terceira agora, ó. Pra onde pretende ir? Ou para onde vão, né? Isso, né, amor? Para onde vão. E aí essa pergunta foi destinada para Sandra. Como a gente já relatou para vocês, a gente pegou um agente consular feminina, né? E para vocês que não sabem, a moça que nos preparou para a entrevista, né? Fez a... Caramba, esqueci a... Ela fez como se fosse um treinamento. Assessoria. Uma assessoria, videoaula, né? Vídeo aula. É isso mesmo, né? Vídeo aula que ela mostrou pra gente, falou algumas coisas. Então, aí esse é um ponto também positivo para você também que vai fazer a entrevista pela primeira vez, né? Se for casal, né? Dependendo se você pegar um agente consular masculino ou feminino, se for um feminino e ela te fazer a pergunta direcionada a você, então você responda, né? Se for pro seu esposo, o seu esposo responda, porque é tipo... Para ninguém interferir na resposta do outro, dá a intenção de que a pessoa tá mentindo. Então teve uma pergunta que ela relacionou direto pro Rony, que eu tinha uma resposta ali, que eu vi que ele meio que esqueceu, e eu acabei não entrando. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Ela sabia, mas não fez, né, amor? Você sabia responder, mas não fez. E eu não interferi, porque a gente teve justamente esse treinamento, né, de não se interferir se a pergunta for relacionada para aquela pessoa, deixar a pessoa responder. E foi basicamente isso. Aí ela perguntou pra mim, né, pra onde vocês pretendem ir. E aí eu tava muito nervosa, gente. Eu não lembrava de muita coisa. Por mais que eu não estava mentindo, na hora fica como se fosse um silêncio entre uma pergunta e outra. Ela fica digitando, então você não sabe o que está acontecendo. Aquilo vai causando uma ansiedade maior ainda.
E eu acho que eles fazem isso, que eles são treinados, né? Eles fazem isso pra justamente você ficar um pouco mais nervoso ou pra, tipo, pegar na mentira, porque quem tá mentindo acaba não segurando Eu acho, verdade. amor, que na verdade não seria nem tanto mentira, é mais a parte de se explicar, pra você tentar explicar pra outra pessoa, né? Que é basicamente isso que você tá falando. Você vai tentar explicar, ela já vai vir com outra pergunta e ele fica tipo, né? É verdade. Como e, se gente, fosse pra eles pegar na ficam te mentira. observando, né? Eu senti e o Rony sentiu a mesma coisa, como se estivesse nos observando de outro ângulo, por mais que ela estava virada pro computador, que ficava um pouco de assim do lado, ela estava nos vendo no vidro e eu tenho certeza que ela estava, por mais que ela estava ali, parecia que estava digitando, tenho certeza que ela estava nos observando de alguma forma ali. Então, isso mesmo, porque como a gente já relatou no outro vídeo, essa pergunta que ela fez, para onde pretende ir, né, ou para onde vão, né, amor? Isso. Aí a Sandra, ela ia responder, para Disney, porque a Disney tem isso, tem aquilo, tem etc, né, mas na hora você travou. Na hora eu travei. Aí você só conseguiu, Disney, aí isso. Eu não podia falar nada também, que eu não podia acrescentar, né, amor? É verdade, gente. Pra na hora fugiu, assim, as coisas, o porquê da minha mente, né? Eu acho que isso conta muito nervosismo, por isso que tem muitos vídeos e muita gente fala para você tentar ficar mais calmo, fazer alguma coisa, mas é inevitável para mim, pelo menos foi, quando eu tava ali na hora da entrevista, eu fiquei muito nervosa, então fugiu as palavras que eu ia falar da minha mente, e eu acho que isso pode ter causado algum tipo de dúvida, né? Foi uma resposta, muitas respostas, foi muito seca, e tipo assim, ela falava comigo, ela não esperava eu terminar. Ela falava, ok, e já virava, e eu ficava tipo assim, eu posso falar? Mesmo ela não olhando pra mim, ou eu tenho que me calar? Então eu fiquei nessa dúvida, então, né, essa daí foi uma das respostas que eu me embananei. Vamos pra quarta, amor. Isso. Ó, a quarta é relativa, galera, pra você que como eu posso estar dizendo? É solteiro, é noivo, é casado, tá bom? A quarta que pra gente foi a seguinte: tem filhos e são casados, né? Isso. Não, na verdade, são casados e têm filho, né? Seria o contrário. Na verdade, gente, respondendo essa pergunta, nós somos casados sim, nós somos casados no civil, na igreja, tudo certinho, e nós temos um filho. Ela pode ter perguntado isso para confirmar a DS, ou porque a gente estava lá entre duas pessoas, né? Não sei como que funciona, mas ela perguntou sim, o Rony até respondeu, ou né, seria até uma pegadinha também, né? Se você falar, dependendo, ela ia perguntar o nome do filho, o sobrenome, entendeu? Seria uma pegadinha que a gente colocou, né? Então tudo é válido aqui, igual a gente tá falando para vocês. É isso mesmo. Dependendo do que vocês forem fazer, então trabalhem bem a DS, se vocês forem preencher a DS vocês mesmos. Apesar que quando a gente preenche, a gente tem mais informações, eu acho, né? Quando é outro de fora, depois eles passam a videoaula, igual você falou, e te prepara. Mas quando é a gente mesmo, a gente já tem mais uma noção de que seria, Já tem uma noção, né? É verdade. E realmente ela pergunta muita coisa. O que realmente está ali na DS, mas ali ela está te observando a todo momento, né? Não é só uma resposta, não é só... Não sei se a gente tem que ter algumas respostas mais estratégicas, né? Então, já observem isso, tenta, né? Se é uma coisa que você vive com a pessoa e não é casado, você tem que explicar ao vivo tanto tempo, não sei como que vai funcionar. Porque tudo vai aquela lá que a gente falou de documentos, né? A gente não relatou ainda, mas também pede os documentos também para comprovar. Isso, no nosso caso, gente, não pediu documento, né, amor? Mas não chegou. Não sei se pediu ou não, mas não chegamos. Nessa hora, o Rony até falou, a gente trouxe a documentação, aí ela falou, não, ok. Então, e a respeito do filho, dos filhos, pode ser a respeito também, igual a gente falou da pegadinha que vai cair mais pra frente pra gente, que a gente achou que era uma pegadinha. Isso. Pode ser também a respeito da idade. Você tem quantos filhos? Tem um filho seu filho fulano de tal tem quantos anos, entendeu? Isso. Pode ser tudo uma pegadinha, né? Aí, depois de algumas perguntas diferentes, ela voltou pra mim, perguntou até o que eu fazia, né? Aí eu expliquei o que eu fazia, e aí logo depois veio essa próxima pergunta aí. A próxima pergunta foi diretamente pra mim, que ela perguntou. Após a Sandra responder, né? Aí ela perguntou que na segunda pergunta que ela me perguntou, eu falei que eu era empresário, né, amor? Foi. Falei que eu era empresário. Aí Mas ele explicou rapidamente ali o que ele fazia, ele era do ramo eletrônicos e tudo, fazia o YouTube, mas aí quando veio para mim a pergunta, depois de algumas perguntas, ela voltou para mim e perguntou o que eu fazia. E aí eu falei também que ele me ajuda, e realmente, gente, ele me ajuda, a gente vende doce, a gente vende na rua, eu sou confeiteira, faço doces, então tem vezes que a gente precisa sair pra rua para completar a nossa renda, né? Verdade, então, aí veio a pergunta para mim que foi a seguinte: quantos funcionários? Quantos funcionários você tem?
E aí eu fui seco e já respondi, não tenho, né, amor? Isso, não tenho funcionário, foi. Seco, curto e grosso, né? É. Que eu acho que eu já tava ficando até nervoso também das perguntas. Só que aí, quando a gente fez a entrevista com a assessoria, a menina da assessoria... Ela instruiu a gente, né? Ela tinha relatado que é pra gente meio que florear um pouquinho, não fugir do contexto, né? Mas dar uma incrementada. Igual no meu caso. No meu caso, depois a Sandra... Porque foi essa pergunta que a Sandra falou que ela lembrou na hora, e só que ela não eu não queria me interferir, gente, porque ela olhou pro Rony, o Rony respondeu e ela já virou pro computador. Então, eu não queria, tipo, entrar num assunto que não é que não era meu, mas assim, pra não ficar aquela intrometida, sabe? Nossa, perguntei pra ele, ela respondeu, eles não gostam disso, então acabei ficando quieta. Mas eu lembrei na hora, né, do que, amor? Pode falar. Então, que era o seguinte, eu vou explicar pra vocês, que era o seguinte, eu podia ter floreado e falar assim, não, eu não tenho funcionário, por quê? Floreado não, na verdade é verdade, né? Então, é que a gente foi instruído pra falar o que realmente acontece, e realmente acontece isso, né? Então... que eu não tenho funcionário, porém, quando eu preciso sair da lojinha, às vezes eu deixo meu pai olhando, entendeu? Quando eu vou fazer alguma entrega, quando eu vou ajudar a Sandra, então eu sempre deixo meu pai ou algum familiar meu, né? Só que na hora eu deu branco, eu falei que não, entendeu? Porque meu pai não é registrado, né? Não tem registrado, é só uma ajuda também, mesmo. gente, porque na loja que ele tem no endereço físico é como se fosse um estoque, não tem uma venda que recebe pessoas. Então eu acho que ela ficou na dúvida disso. Como que ele faz tanta coisa se não tem um funcionário ou alguém para deixar? Nessa era a parte de falar, não, ali serve mais como um estoque, a gente tem mais vendas na internet, né? E quando eu preciso eu faço as entregas também nas estações, em outros locais. E disso eu já faço meus vídeos também, dos eletrônicos, enfim. Nessa daí a gente acabou vacilando. Então, aí nessa parte, galera, que a gente não sabe se foi bom ou se foi ruim a Sandra não ter acrescentado e tomado a frente, né? Pelo que a menina passou pra gente, né, a moça da assessoria, eles são muito conservadores. Então, a gente achou melhor não fazer isso, porque foi a primeira vez que a gente foi. Mas hoje em dia a gente não sabe se foi bom, se foi ruim, se a gente ia ganhar através disso ou não, então a gente ficou nessa dúvida. Porque a gente já ficou sabendo que na dúvida eles negam, então eu acho que causou dúvida nela. Eu poderia ter falado, mas eu acabei ficando quieta pela instrução que a gente teve de não interferir, de não falar muito, enfim, não sei, acho que acabou sendo um pouco mais difícil, porque quem sabe se eu tivesse falado, ela tivesse ficado com dúvida, ela ia tirar a dúvida dela, né? Tipo, tá, entendi agora o que ele faz realmente, né? Como que funciona ali a loja, e eu não falei, e ele tinha esquecido também, tava um pouco nervoso, e assim ficou. Eu acredito que ela tenha ficado com dúvida de quanta coisa ele faz e não ter funcionário, né, para ajudar. Então é um toque para você, né, que você está pensando em tirar seu visto, né, você preencheu sua DS por conta, né, você mesmo preencheu, né, ou até mesmo assessoria, igual no nosso caso. Se você colocou que é empresário, né, e você não tem funcionário, então já pense bem o que você vai falar antes, né, amor? É verdade. Porque pode cair para você essa pergunta também, tá bom? É verdade. Gente, rapidinho, só para ir para outra, no começo o Rony não queria falar que ele era empresário. E eu acho válido eu falar isso daqui, porque eu não sei se isso pode ter também dado um peso maior por uma coisa, né? Apesar da loja dele ser uma loja séria, ter MEI, ter todas as documentações necessárias para uma loja, ele no começo não queria falar que ele era empresário, eu acho que pelo peso da palavra, assim, tipo, ele queria falar que ele era MEI ou que ele trabalhava por conta de alguma outra forma. E também a gente foi instruído a falar que era empresário, para dar uma ênfase maior, né? Então, a gente também não sabe se foi isso, né? Pelo peso da palavra de ser um empresário, né? A gente sabe que uma empresa muito grande, a gente não queria ter passado essa impressão para eles, e eu acho que a gente deveria ter ido pelo nosso coração, pelo coração dele, na verdade, e eu falei, não, a gente vai seguir, porque a gente pagou a moça, não, e, né? Não sei se foi isso, então, vocês observem aí, né, mas para dar um toque para vocês. Porque foi igual você falou, amor, quando fala assim empresário, a gente aprendeu que empresário é uma palavra bem forte, né? Então, por mais que a gente tinha condições de custear a nossa viagem, então acho que lá para eles é uma exigência a mais, né, um pensamento a mais. A pessoa fala, não, eu sou empresário, né? Entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. Quer acrescentar mais alguma coisa nessa pergunta? Não, é isso, agora bora para o próximo. Benjamin tá ali chamando a Sandra. Vamos lá. Gente, essa sexta pergunta... Oi, amor.
Espera só um pouquinho, gente. Agora sim. Gente, vamos lá para a sexta pergunta, tá? Que caiu com a gente. E essa pergunta a gente acha que seria, né, ou foi uma pegadinha. Isso. E ela olhou passando e perguntou assim: por que Orlando? Vocês reparem que ela já tinha perguntado pra mim pra onde vocês vão pra mim, e ela sentiu que eu fiquei um pouco nervosa. Então ela me fez outra pergunta onde eu fiquei mais tranquila em responder. E aí quando ela perguntou de novo por que Orlando, foi a hora que fugiu. Na verdade, quando ela perguntou pra onde vocês pretendiam, eu falei, né, a Disney, Orlando. Então, ok. E ali eu acho que ela me deu outra chance de responder, Foi de verdade. florear ou de explicar pra onde a gente ia. Também eu acho que foi verdade, amor. Verdade. É. Também acho. Só que aí deu branco, né, na sua cabeça, aí Foi. travou mais ainda. A né, gente o se QI. confundiu. Nessa hora me deu branco. Foi a hora que eu já tava um pouco nervosa, foi a hora dos funcionários. Depois que passou dessa parte dos funcionários, e aí ela me fez essa pergunta, eu fiquei um pouco mais nervosa, tipo, eu já tinha sentido ali que poderia, mas enquanto tá ali, você tem, né, a chance. E se ela me fez a pergunta, eu tinha a chance de falar, gente, melhor, de me explicar, de expressar, não, a gente vai por causa disso. Enfim, você tem seus motivos da sua viagem, né? Pense bem, porque ela te faz a pergunta, ela te dá a chance de você falar. E no meu caso, me deu um branco total. Eu não lembrava, gente. Olha só, não lembrava nada. Eu só lembrava Disney e viagem. Te juro, eu não sei se é porque eu fico nervosa, some as coisas da minha cabeça. E aí, não sei, não falei mais nada, né, amor? Eu já sou ruim porque já some mesmo de verdade na minha cabeça. Até eu fazendo vídeo eu esqueço o que eu tô falando. Mas, não, eu também, no seu caso... É que, na verdade, eu vou falar a verdade pra você, amor. Eu ia até relatar depois no final do vídeo, que é o seguinte. No seu caso, você estava confiante, como a gente já falou no outro vídeo, você estava confiante que ia ser direcionadas as perguntas para mim. Foi. Então você não se preparou. Não me preparei e aí, tanto. quando chegou lá, que você viu a moça, que você já tinha visto o vídeo, que o pessoal relatou que ela negava, aí foi aí que você ficou pensando, né? Juntou tudo. E justamente gente. Caiu com ela e foi diretamente para você. Aí já te desestabilizou tudo. Verdade. Entendeu? É isso mesmo, gente. Foi um mar de sensação assim, porque... Eu acho que se fosse para mim, por mais que eu esqueça as coisas, eu acho que seria um pouco mais tranquilo. Ele tava mais tranquilo, gente. Ele tava respondendo as coisas, assim, na maior naturalidade. E eu acho que até hoje eu me culpo, porque eu sei que eu que fui que, vamos dizer que, sabe, não respondi direito. E às vezes não é nem pelo fato de não se preparar, porque eu vinha vendo vídeo, fazendo as coisas, e realmente eu achei que as perguntas iam ser pra ele, então eu tava mais tranquila. Mas foi o fato do nervosismo mesmo. Por mais que ele estava falando a verdade, quando eu vi aquela gente, eu lembrei da moça do vídeo falando que tinha sido negada com ela, que ela não tinha dado chance de nada, já tinha negado, então eu fiquei um pouco com o pé atrás. E justamente quando eu tava mais tranquila na fila, vendo ela e tal, quando fiquei feliz que ela tinha saído, ela voltou, abriu o guichê e a gente foi direcionado para lá. Então ali minha perna bambeou realmente. Então é o seguinte, galera, quando a gente fala da moça, né, que negou a gente, a loira, não é que a gente tá falando que a moça é uma carrasca, é isso, é aquilo, não é isso. É que a Sandra já tinha visto vídeos falando dela, mas qualquer agente consular pode te negar. E depende também da pessoa que vai fazer a entrevista, né? Se a pessoa for mais tranquila, mais calma, né? Diferente do comportamento da Sandra, você pode passar com ela também tranquilo. É isso então, mesmo, amor. Bem isso não lembrado. tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A menina. Isso. E também, gente, eu acabei ficando nervosa. Quando eu vi, eu lembrei. Então eu acho que foi um misto de sensação e acabei passando esse nervosismo. E todo mundo sabe, né, que na dúvida eles negam. Então eu acho que ela ficou com muita dúvida de algumas coisas que a gente não soube explicar direito. Por quê? Porque eu tô explicando isso por quê, galera? Porque quando a gente recebe um não lá é muito frustrante, né? Eu na hora fiquei bravo, falei, mano, a gente tá pedindo... O Rony falou, eu nunca mais quero dando informações, né? Tá mostrando até a cor da cueca que você tá usando pra nada. O dinheiro que você investiu também você não recebe mais, né? Inclusive teve uma pergunta aqui, né, amor? Vamos falar no próximo vídeo, tá bom, amor? Não, foi uma pergunta de... Isso mesmo, do valor. Mas a gente vai fazer um outro vídeo respondendo mais vocês, assim, algumas dúvidas. Pra você que tá com intenção de tirar, pra você que nunca tirou e não sabe como funciona o sistema, a gente tá planejando aí de fazer um próximo vídeo, né? É isso mesmo. Pra instruir vocês melhores aí na hora da entrevista. É isso. Então, essa foi a sexta pergunta, né? Essa pergunta a gente achou que foi uma pegadinha a respeito da
terceira pergunta, tá bom? Isso. Só para confirmar. Que a terceira foi para onde vocês pretendem ir e a Que ela sexta fez pra foi... mim. A Sandra Depois respondeu, ela né? voltou para mim, depois de algumas outras perguntas, e perguntou por que Orlando. E foi aonde eu tive um branco ali, não lembrava como responder. Então... Aí só para reforçar, galera, eu vou reprisar depois no final, né? Essas foram as 6 perguntas que caíram pra gente. Lembrando que o nosso visto a gente pretendia tirar como visto de turismo, né? Uhum. Tá? Então foi essas perguntas que caíram pra gente. Isso. Tá? Aí agora eu vou falar para vocês mais quatro perguntas que podem cair também no dia da sua entrevista, se você é a primeira entrevista que você vai fazer, que é a seguinte, a sétima é a seguinte, ó, ou a primeira, né? Como vocês preferirem. Quantos dias pretendem ficar? Essa pergunta a gente não pegou, né, amor? Não teve oportunidade, mas a gente sempre cai frequente. Isso, cai frequente, a gente teve no treinamento também. Inclusive, gente, quero lembrar vocês que a maioria dessas perguntas a gente tinha já sido instruído de como responder. Até no treinamento a moça falou que a gente estava bem, que a gente estava falando, né, respondendo, mas eu acho que o nervosismo atrapalha muito. E essa pergunta é uma de assessoria também. A moça da assessoria falou pra gente que poderia ter caído. Inclusive, a gente quer deixar aqui uma dica, né, para vocês. Responder essa pergunta com um tempo exato que vocês vão ficar lá, ou que vocês pretendem, né? Vão ficar, a gente não sabe, porque pode mudar os planos, né? Às vezes você tá pensando em 5, mas acaba fechando 7, ou 10, acaba fechando 15. Enfim, isso pode mudar, mas se você pretende ir ficar 5 dias, fala 5 dias, não fala mais ou menos ali, eu acho, ou alguma coisa que causa dúvida, né? Seja mais concreto, fala 5, 10, concreto, né, o que vocês vão fazer. E outra coisa também que a menina passou pra gente, que é a seguinte, você não pode meio que afirmar, eu vou ficar 5 dias como se o visto já tivesse aprovado, entendeu? Você não pode chegar lá e falar, quantos dias você vai ficar? Eu vou ficar 5 dias. Aí você pode dar uma floreada, né, vou voltar de novo esse assunto, e falar mais ou menos isso, galera. Pretendemos ficar 5 dias, pretendemos ficar 7 dias. Pretendemos, entendeu? Essas são as palavras. Nunca já chegar como se já tivesse com visto na mão, né? Já tivesse com visto pronto na sua mão. É isso mesmo, gente. Parece que, eu não sei se é o jeito deles, se é a cultura deles, eles não gostam muito quando você vai lá achando que seu visto já foi... Já tá aprovado. Já foi aprovado. Eu quero ir. Não, eu vou ir, vou ficar. Então, pretende, queremos, ou algo do tipo, tá bom? E aí, vamos pular para outra pergunta, que é a seguinte, galera. Segunda ou oitava? Ou a oitava, né? Valor reservado para viagem, né? Quem será o custeador, né, amor? Seria isso? Inclusive, ela pode perguntar quem está custeando a viagem e o valor reservado que você tem. Isso, verdade. Essa também é uma pergunta também que não caiu pra gente, porém cai bastante, né? A gente vê bastante relato, né? É verdade. E a menina também instruiu a gente que pode cair essa pergunta também. Isso. E aí você vai responder, né, o valor que você tem. Ou né? o valor que você tem ali reservado para uma viagem, que não seja o valor todo que você tem, né? Porque ninguém gasta o valor inteiro de uma viagem. Verdade. Então, pense bem, né, para responder essa pergunta. No nosso caso, a gente tinha mais ou menos ali uma pretensão de quanto a gente tinha que levar, ou uma reserva de emergência a mais, enfim. Mas a gente também estava com essa pergunta em mente, né, pronto para responder. Pronto, Verdade. entre aspas. E levamos os documentos também, né? Que fica para um próximo vídeo também, vou falar para vocês. Pronto, entre aspas, gente, porque a gente tem tudo formado na nossa cabeça, e na hora do nervosismo a gente acaba esquecendo, mas tenha isso em mente que eles podem te perguntar isso mesmo. E a outra pergunta, né, eu vou... A nona pergunta, né, senão eu tô confundindo vocês, né? A nona pergunta, vamos lá. Essa aqui é para vocês, né, que pretendem tirar o visto, que é a seguinte: possuem bens, né, galera? Que é aquela velha pergunta, né, que eles fazem para ver se você tem vínculos aqui, né, fortes aqui no Brasil. Né? Verdade, gente. Creio que não adianta de nada, né, que muita gente tem casa, tem isso, tem aquilo, e conseguiu. Muita gente tem casa, tem carro, tem outras coisas e também não conseguiu, então é uma pergunta meio que relativa, mas geralmente cai essa pergunta também. Eu acho, gente, também que eles fazem muitas perguntas não para saber o que realmente você tem ou o que realmente você pretende ficar. Eu acho que é para ver o seu comportamento na entrevista, e eu acho que foi esse o nosso caso, né, amor? Muito para ver o
como você vai responder, se vai sentir verdade ali no seu A firmeza, falar, né? A firmeza na hora de falar, se vai tutubiar, se vai olhar para outro lugar, não sei como que é. Porque, gente, eu sei que nervosismo não dá para controlar, eu passei por isso, né? Tentava ali como fala, ficar calma, né? Enfim. Mas é uma coisa que para eles é muito natural, né? Você vai ali, vai viajar, e por que você tá nervoso? Se ele só tá perguntando o que realmente acontece ou alguma coisa da sua vida, né? O porquê que você fica nervoso. Então não tem porquê. Realmente eu ainda não sei por que eu fiquei nervosa. Mas é isso, gente. É por causa de relatos, né, amor? É por causa de relato. É igual outra coisa que você vai fazer que você não tá acostumado. Tudo novo, né? Você fica nervoso. Você fica nervoso, não adianta. É verdade. É assim mesmo. Então é bom a pessoa se preparar. Ó, a 10ª pergunta é a seguinte, que pode cair também no dia da sua entrevista, né? É hospedagem. Isso. A hospedagem, gente, é assim, hospedagem ou o que você vai gastar, e também relacionado a outra pergunta que pode cair, né, de quanto você de quanto você tem para levar. Então, a gente sabe que não pode fechar a hospedagem antes, mas eu já ouvi relatos e a gente também foi instruído que caso perguntasse, a gente ter uma resposta. Calma aí que o Ben chamou a Sandra aqui. Então, gente, nós sabemos que não pode fechar pacotes, hospedagem, mas eu já vi... É muito arriscado, né, amor? É muito arriscado, e você vai estar fazendo aquilo que a gente acabou de falar, de você já tá ali indo com visto, achando que tá aprovado, né? Então tá nas mãos deles, não tem como você comprar antes, né? Não é muito viável e não é legal, né? Então a gente já sabe que também teve gente que foi negada, inclusive nós fomos instruídos também, né, a ter uma resposta assim referente a um pacote de viagem, você ter ali uma base de valor do que você vai gastar, de hospedagem, mais ou menos qual hotel ali que fica próximo, ou que você goste. Então, mesmo que você não vai fechar o pacote, dá uma olhada nisso, né, para você não chegar ali totalmente sem saber. E até um alerta para você aí que tá pensando em tirar o visto, né, igual a gente já relatou, você que nunca tirou, é a primeira vez, né? E você está querendo tirar o visto, então, gente, não reserve, né, hospedagem, nada antes, nem compre passagem, porque primeiro você precisa passar por esse processo, tá bom? E aí, se você conseguir ser aprovado, aí sim, glória a Deus, segue em frente, mas senão você vai perder todo o seu dinheiro, né, amor? Não é recomendado. Vai ser pior ainda o seu investimento. É verdade. A gente, antes de saber, né, de que precisava de todo esse processo, a gente tava andando ali no shopping, já é um desejo no nosso coração, a gente viu lá a viagem assim, ó, Orlando, não sei o que, a gente entrou, né, amor? Até entrou, a moça nem sequer falou pra gente de visto, se vocês já têm visto, se vocês já começaram. Gente. Então, preste atenção, cuidado, se informe. Vendedor vai querer te vender primeiro a viagem, e depois você vai se virar e vai tentar tirar o visto de qualquer jeito. É verdade. Entendeu? Então, é melhor você pesquisar antes, né, que seja aqui no YouTube ou em qualquer lugar. Então faça isso que a gente está falando para vocês. Tentem tirar primeiro o visto, primeiro o passaporte de tudo, né? E depois, se você não tiver o passaporte, e depois sim o visto. Aí depois você dá sequência aí na sua programação. Porque a gente nem sabe, imagina se nós tivesse fechado naquela época, ainda bem que a gente entrou mais só para ver mesmo realmente como funcionava. E ela falou de tudo, gente, de hospedagem, de comida, dos passeios que tinham, e não perguntou pra gente de visto se já tinha ou se já tinha entrado no processo, e já estava assim mais ou menos nesse processo de estar longe, né? Então é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque para você não ser enganado, e também não é legal, né? Não é bem recomendado você fechar antes, mas se informar nunca é demais. Verdade, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é basicamente isso. Basicamente isso. Então foi isso, galera. Essa aqui foi as 6 perguntas, na verdade são 10, tá? Eu vou repassar para vocês, mas assim, foram 6 perguntas que caíram com a gente, tá? No dia da nossa entrevista, tá bom? Lembrando que o nosso visto era visto para turismo, né? Então foram essas perguntas que eu vou estar repassando para vocês novamente, tá? Se vocês quiserem anotarem aí. Ó, a primeira pergunta que caiu para a gente foi: já viajou para fora do país? Essa foi a primeira pergunta. A segunda foi com o que você trabalha, ou o que você faz, né? Depende do jeito que eles vão te perguntar lá, mas é uma pergunta frequente que pode cair. A terceira é para onde pretende ir, ou para onde vão, tá? A quarta foi: são casados e têm filhos?
A quinta foi quantos funcionários, né? Que no meu caso, né? A gente está relatando o vídeo para vocês através do nosso caso, né? Que a gente forneceu a informação que era empresário, tá bom? Então, através do nosso caso, teve essa pergunta de quantos funcionários na empresa, tá ok? A sexta pergunta, que a gente achou que foi uma pegadinha, foi por que Orlando? Ou questionar para onde você vai. Você respondeu, vamos supor, a primeira pergunta para onde você vai, e depois ela te questionar para que tal lugar, por que tal lugar você vai? Entendeu? Pode ser qual isso. motivo, Por qual né? motivo? Você escolheu, o que que tem lá que você quer ir para lá. Tem entendeu? tanto interesse de ir para lá. Isso. Né? Aí outras que vêm de bônus que eu falei para vocês são as 4, são que cai bastante também. Quantos dias pretendem ficar? Tá bom? Essa foi outra pergunta, seria outra pergunta. Valor reservado para a viagem, seria a oitava. Também pode cair. Possuem bens, tá ok? Para a gente manter vínculos aqui no Brasil. E a 10ª, hospedagem também, que cai bastante. Tá bom, galera? Então foram essas seleções das perguntas que a gente reservou para vocês, de 10 perguntinhas que podem cair no dia, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, eu vou reforçar para vocês que esse foram as perguntas que caíram para a gente, mas para vocês podem cair outras perguntas, então é mais para você absorver alguma informação desse vídeo, né, e levar para o dia a dia. Então, é um vídeo muito bacana, muito importante, tem bastante informação aqui, tem até perguntas aqui de assessorias, né, amor? É verdade. Então, é um vídeo muito valioso para vocês aí. Então, que vocês possam assistir o vídeo e absorver o máximo aí de informação para você que está tentando tirar seu visto. É a primeira vez que vai tirar seu visto, então fica a dica para vocês. Preparar, né? Para vocês, passando aqui o nosso relato também, que a gente obteve também de assessoria, que a gente pagou uma moça para ela fazer esse treinamento, um treinamento com a gente, ela passou a maioria das perguntas que a gente está passando para vocês, ela passou para a gente. Além da nossa experiência. Isso. Verdade. E o que eu ia falar para vocês é o seguinte, galera, tá com a entrevista marcada, cuidado, amor. Tá com a entrevista marcada, então, gente, um dia antes, possa relaxar, possa dormir tranquilo, possa ficar em paz, nada de nervosismo, não faça como a gente, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente fala para vocês, não procure ficar nervosos no dia, porque pode complicar a sua entrevista, né, mano? É verdade, gente. A gente deseja muito boa sorte para você que está se preparando. Desculpa aí. Para você que está se preparando, a gente deseja muito boa sorte, que Deus esteja aí, né, nos passos de vocês e que dê tudo certo, né? A gente deseja isso de coração. Verdade, meus queridos. Que vocês possam gostar desse vídeo também, possa ajudar vocês. Vamos ficando por aqui. Lembrando, amor, a gente não pediu para... Galera, se esse vídeo aí te fortaleceu, se esse vídeo te ajudou, então ajuda a gente aí também do outro lado, se inscreva aí no nosso canal, na verdade é no meu, né? Mas no nosso canal que ela tá me ajudando agora. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Deixa seu comentário, seu relato, se você já foi na entrevista, qual passo que você tá, né? Se você está se preparando ainda. Então deixa aqui nos comentários que a gente ama ver os comentários de vocês. Isso, deixa o like também para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana e recomendar para outras pessoas, porque se Deus quiser terá um próximo vídeo para vocês, onde nós iremos relatar aí a preparação que nós tivemos. É isso mesmo. Isso também pode fortalecer você, pode agregar bastante aí na sua vida, né, amor? É isso mesmo, gente. Então vamos ficar por aqui. Um grande abraço para vocês. Um beijo no coração de todos, muito obrigado por tudo, tamo junto. É verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Forte abraço.